Fala, rapaziada do canal Mãos ao Alto, eu sou o Thiago, mais conhecido como Aminx, e eu vim trazer um resultado para vocês, acredito que bastante esperado por muitos, né? Com uma análise bem detalhada sobre um adicional, um plus, que eu mesmo fiz no meu carro. No dia 10 de abril de 2021, há exatamente um ano, 6 meses e 3 dias, né? Hoje são 13 de outubro de 2022. Eu detalhava e mostrava para vocês a instalação do kit completo do radiador dedicado para o câmbio CVT. O meu veículo, uma breve história, eu comprei esse veículo que é um Sentra Unique 2011-2012. E quando eu comprei esse veículo tinha aproximadamente 60 mil quilômetros rodados. Com medo do CVT, eu já tive um Sentra versão de entrada manual, por sinal muito bom, gostoso, um carro top, e que eu tive que me desfazer dele involuntariamente, porque eu tive um acidente e ele teve um PT. Vou até postar umas fotos aí para vocês sobre o meu primeiro Sentra, algumas fotos e como é que ele ficou depois do acidente, tá? Eu recebi o valor integral do seguro, guardei, juntei mais um pouco e financei o restante, né? E adquiri um Sentra CVT versão Unique, dito como o melhor e o mais bonito da categoria do B16. Há quem vai preferir os outros, o Special Edition e por aí vai, mas o Unique, todo caramelo por dentro, é o sonho, né? É o presidência, é a diretoria da Nissan, vamos dizer assim. Mas eu adquiri esse Unique com aproximadamente 60 mil quilômetros, com medo tremendo do CVT. E a primeira dica do meu mecânico foi: vamos fazer a troca do fluido do CVT para que você não tenha problemas. Até então era um assunto pouco difundido na internet, pouco difundido também nas concessionárias, mas por precaução, por volta dos 70 mil, eu fiquei com o carro durante um tempo, aproveitei bastante. Por volta dos 70 mil eu fiz a primeira troca de fluido. Foi colocado no carro, no caso, o fluido da Valvoline, daquele frasco azul. Então, por volta de 70 mil quilômetros rodados. A abertura do cárter com a limpeza dos ímãs para a retirada das limalhas. A limpeza do filtro de metal que fica embutido lá dentro do cárter, né? Perto do corpo de válvulas e tudo mais. E a troca também do filtro lateralizado, né, o externo, que fica atrás do trocador de calor, que é o filtro de papel. Então foi feito um serviço, uma troca, muitos dizem parcial, né, porque não foi feita via máquina. Então, querendo ou não, o fluido ainda, grande parte dele fica dentro do trocador de calor, né? Perdão, do trocador de calor não, do conversor de torque. Não foi feito via máquina, não. Foi feito via gravidade. Andei com o carro, senti o fluido, até então parecia normal. Depois foi constatado que ele estava eu constatei que ele estava com fluido acima do nível esperado, né? E o fluido, quando ele está acima ou abaixo do ideal, ele se deteriora mais rapidamente, tem uma queima prematura e o esgotamento das suas propriedades. Ok? Voltei lá, fizeram no caso as análises, retiraram esse fluido que estava totalmente queimado, porque o carro a partir daí começou a apresentar... Antes de fazer essa troca, eu já vi que o carro apresentava uns probleminhas, né? Qual que é o probleminha? Tranco, diminuição de performance? Não, simplesmente zunido do câmbio. Parecia uma ambulância. Eu fiz uma viagem, para quem não conhece ou para quem conhece, de Contagem, região metropolitana de BH, até Paraupebas. Fomos até um restaurante, um domingo, quente, passeando, e mesmo em passeio, sem exigir muito do câmbio, aquela temperatura alta, conciliada no caso com a estrada e por aí vai, enfim, né? Todos os parâmetros necessários para o carro necessitar um pouco mais do câmbio, eu escutei um barulho estranho, um barulho ruim.
Foi aí que eu parti para essa primeira troca do Valvoline, tá bom? Mas resumindo, aí voltando no caso, depois que trocou, colocou o Valvoline, pouco tempo depois começou a zunir novamente, foi feita uma segunda troca de fluido e foi colocado o fluido NS3 original Nissan. Rodei com o carro posteriormente a isso mais um pouco, 5, 6 mil quilômetros, novamente houve no caso zunido por parte do câmbio. Apesar disso, por ser um fluido original, acreditei que fosse talvez uma intermitência, alguma coisa ainda, faltava um reset do câmbio, foi feita mais um reset do câmbio e partiu para uma primeira viagem. Durante a viagem, o câmbio entrou em modo de emergência. Entre BH e Rio de Janeiro, pensa você numa rodovia e o seu carro não tem um desempenho necessário para uma ultrapassagem. Imagine você vir numa rodovia parando onde havia acostamento para que o câmbio pudesse esfriar e onde não havia acostamento, você bem na direita e aqueles caminhões pesados passando do seu lado, em iminência no caso de provocar um acidente. Abri um fórum, no caso entrei em vários grupos de WhatsApp, de Facebook, comecei a pesquisar na internet e muita gente reclamando que também o B16 apresentava esse problema. Então eu tive uma noção de fazer uma busca externa, né, para verificar o que os gringos, porque geralmente os gringos lá fora, eles têm ideias interessantes. O povo lá arrisca porque carro lá não vou falar que é de graça, mas é muito mais acessível do que no Brasil. Então eu resolvi eu mesmo fazer essa pesquisa e verificar o que eu poderia melhorar no meu carro. Troquei ideia com alguns ditos especialistas, informando que eu iria instalar um radiador no meu carro, colocar um radiador dedicado para o câmbio. Eu fui alvo, no caso, de pessoas que não acharam interessante a minha ideia. Falaram que não vale a pena, que estraga o câmbio, que o câmbio foi feito assim, que ele tem que ficar assim, ou seja, aquilo que foi feito não se toca, né? Porém, nós sabemos que há várias melhorias em diversas áreas, né, atuantes da vida, que cria-se algo e depois melhora-se algo. E eu estava precisando melhorar aquele câmbio que já não estava satisfatório. Bati boca, né, de forma saudável com vários membros de grupo, conversei com mecânicos especialistas, mecânicos mesmo especialistas, e que julgavam aquilo uma coisa louca da minha cabeça, e que eu iria estragar, e que eu que não soube cuidar do carro. Só que como é que você não sabe cuidar do seu carro se você tem inúmeras pessoas reclamando do mesmo problema? Acionei a Nissan, mandei várias mensagens, liguei no saque da Nissan e simplesmente eles passaram por mim como se fosse escória. Abri um fórum, no caso, abri um grupo no Facebook, criei, no caso, WhatsApp, um grupo de WhatsApp, muitos compartilhando daquele problema, daquela tragédia na nossa vida que seria o câmbio CVT. E enfim, nada equivalia, nada solucionava o meu problema. Então, após assistir, no caso, um episódio, se eu não me engano é o Fast Religion, no qual o pessoal lá de fora, eles têm um grupo de Juke, né? Aquele Nissan Juke, que muitos julgam feio. Eu passei até a olhá-lo com outros olhos, mais bonitinho, né? Eles utilizam o Juke muito pro track day. Então eles usam e abusam do câmbio. Então realmente o modo severo de utilização deles condena o câmbio CVT a ter um final fatídico. Mas o meu câmbio sendo utilizado em modo normal já estava tendo um final fatídico. Então, após ver, eu entrei em contato com eles para poder tentar comprar o kit de conversão que eles vendiam, que no caso era o trocador de calor de 4 vias, as mangueiras e o radiador externo. Porém, não ia ser viável. Não ia ser viável porque, apesar de eles serem muito bacanas, eles não quiseram muito diálogo, né, sobre me ajudar com as medições, para saber se ia servir ou não no Sentra, se ia ter uma efetividade ou não no uso moderado ou simples com modicidade. Então não surtiu muito efeito. A partir daí eu tive a ideia de importar do AliExpress um radiador normal,
com o trocador de calor e as mangueiras. Primeiro que ia ficar caro, e segundo que você tem dois tipos de radiadores. Tem o radiador normal, que é o de fábrica, né, que vem no seu carro, que é o tipo colmeia brasada, e tem o tubular, que simplesmente é um tubo, uma serpentina, com algumas, vamos dizer assim, algumas paletas no meio para poder tentar dissipar o calor e tentar refrigerar o fluido que passa ali naquela serpentina. Achei pouco efetivo. Resolvi ir lá e comprar um radiador bom, tipo colmeia brasada. Esse radiador foi o do Cruze, como vocês podem já acompanhar ou poderão acompanhar aí nos meus vídeos passados, que eu detalho exatamente quais foram os elementos que eu utilizei para essa montagem. E hoje, 1 ano, 6 meses e 3 dias depois, é o momento ideal de nós podermos dialogar e falar a respeito. Valeu a pena ou não? Após essa data, eu tive problemas. Quais foram os problemas? Resolveu o meu problema de câmbio, entrando em modo de emergência, câmbio parecendo uma ambulância nos unidos, perda de eficiência, queima de fluido, né, que é a deterioração do fluido. Como é que é? Então vamos conversar hoje, tá joia? Eu vou colocar alguns prints para vocês mostrando que na ocasião o câmbio eu estava com 149 mil e alguma coisa, né? Na ocasião que eu fiz. Lembrando que eu utilizei um fluido de entrada para nós, porque muitos acreditam que só o NS3 da própria Nissan é o fluido top. Outros falam que tem que ser o Motul, que é o fluido top. Outros falam que o PIC é o fluido top, e por aí vai. Outros fluidos aí que a galera fala que é bom. O fluido que eu estou utilizando atualmente é um fluido de entrada, porque nós já temos outros fluidos melhorados, tá? Ele é da Mitsubishi, foi comprado a granel. Ele é um tipo NS2, que atende somente ao B16. NS2, ele vem naqueles, no caso, nos tambores de 20 litros, e quando você compra direto lá, eles ainda não tiveram autorização, até a informação última que eu recebi. Então é o CVT Lubrax NS2. Se você comprar no Mercado Livre, que já vem vazado, né, em 1 litro cada frasco, ele já é NS3. Ele já passa a ser o CVTF, alguma coisa assim, e ele é NS2 e NS3, né? Então atende veículos B16, veículos B17. O meu não. O meu é Mitsubishi de entrada, e que já tem muito tempo que eu estou utilizando, desde aquela troca, desde a instalação do radiador, que eu coloquei um fluido novo. De lá para cá, lembrando que nesses 1 ano e 6 meses e 3 dias, eu não fiz nada. Não troquei fluido, não troquei filtro. A única coisa que eu fiz foi conferir o nível. Tá joia? Vamos ver aqui inicialmente, vamos olhar no cluster do carro para ver algumas informações importantes, que é válido para a gente poder já ter uma mensuração como é que está a saúde do carro através das informações fidedignas do cluster, tá joia? Vocês vão ter um baque agora, olha só, estão 33 graus aqui agora, em Contagem, para se ter ideia do calor que está. Eu de cara já afirmo para vocês o seguinte: se não tivesse o radiador e se eu utilizasse o carro para ir na esquina e voltar com esse calor e com a quantidade de morros que nós temos em Minas Gerais, eu já zoniria, tá bom? Só por causa da temperatura ambiente externa. O carro ele está agora com 3 km por litro. Tá bebendo demais, não. É porque eu zerei o contador. Eu sempre, quando eu vou sair, eu gosto de zerar o contador para eu poder ver quantos quilômetros por litro que ele está fazendo. Só que eu zerei, dei uma volta no quarteirão, fui resolver algumas coisas. Foi feriado ontem de 12 de outubro, né? Então eu simplesmente zerei, mas acabou que eu não saí. 3 km porque eu só subi morro, né? Subi e depois eu desci. Então você não teve aproveitamento. Tanto é que vocês podem ver que a velocidade foi de 1 km por hora, ou seja, a média de quilômetro está absurdamente baixa, né? 29 não zerei essa quilometragem aqui, mas eu percorri basicamente 80 metros, né? Então isso aí é muito pouco.
Muito pouco, tá joia? Uma informação importante que passou aqui pra gente é o seguinte, galera. O carro atualmente está com 189.347. Esse carro, então, está com mais de 40 mil quilômetros rodados, 40 mil e alguma coisa. 40 mil já é considerado, vamos falar, uma quilometragem alta para poder fazer a análise, tá joia? 1 ano e 6 meses mais 40 mil, com certeza já era para o fluido ter deteriorado, ou então já era para o carro apresentar alguns indícios de zunido do câmbio, perda de eficiência, trancos, né? Quando você vai dirigindo e você sente que vai dá uns pequenos trancos, já era para poder ter acontecido basicamente isso. E nada aconteceu. Quais são os negativos, os pontos negativos desde quando eu fiz a troca? O primeiro ponto negativo foi, que vocês podem considerar no próprio vídeo, as abraçadeiras que eu utilizei. Eu utilizei aquelas abraçadeiras, no caso, que você rosqueia, né? Você utiliza uma chave de fenda ou Phillips para poder fazer o aperto. Só que a mangueira, ela é uma mangueira dupla, né? Ela tem 2 camadas e é trançada, justamente para ela suportar calor, temperatura, né, do fluido quente, e pressão. Porque uma mangueira que eu utilizei, que geralmente é uma mangueira que, pelo que eu li, ela é para graxa, né? Então ela tem uma resistência muito alta. Porque pensa só, a graxa, ela, querendo ou não, ela tem um ponto de ebulição também super alto. E além disso, ela tem uma pressão muito forte. Então eu utilizei uma mangueira de cavidade. E o que aconteceu? As abraçadeiras, no caso, à medida que a mangueira ela ia se deformando e eu não ia visualizando, fazendo aquele acompanhamento, foi dando uma pequena folga, né? Onde elas encaixam lá no trocador de calor. Então o que acontece? Eu tive uns pequenos vazamentos. E posteriormente, aí eu fui apertando, aí toda semana eu ia apertando, até que ela se desgastou de certa forma correta e já não tinha mais o que ser apertado, então pararam os vazamentos. Então eu recomendo que seja utilizado braçadeiras de pressão ao invés dessas braçadeiras mecânicas que você mesmo tem que fazer os ajustes, tá? Porque a de pressão é aquelas que você notar no seu carro, você tem lá, por exemplo, nas mangueiras do recipiente de expansão lá da frente, né, de arrefecimento, é aquela que ela mesma vai se adequando, ela mesma vai tendo pressão automática e vai se ajustando à medida que a mangueira ela vai se desgastando. Esse foi um ponto negativo. Agora, o positivo a gente vai ver também com um gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Esse gráfico aqui é muito importante para que a gente possa avaliar como é que foi a performance durante esses 40 mil quilômetros e como é que foi, no caso, o aproveitamento com relação à temperatura mínima, temperatura média, temperatura alta e consumo de combustível. Pois bem, rapaziada, a gente está aqui agora com o Scania CVT Z50, que eu utilizei para poder reavisar todos os parâmetros de medida antes, configurações durante, né, a instalação, e o posterior para poder fazer aquelas monitorações, e hoje para poder extrair um relatório para vocês, tá? De cara eu já vou fazer aqui um CVT Data Monitor para que a gente possa conectar ao carro e fazer uma leitura desse exato momento. Ele primeiro se conecta ao motor, perdão, ao CVT. Esperar ele fazer uma leitura do motor também, para ver que está totalmente conectado e funcionando. Pronto, acabou de se conectar. A gente tem aqui uma temperatura, o carro está na sombra nesse exato momento. A gente tem 24 graus, né, da temperatura do motor e 25 graus da temperatura de CVT. Importante a gente fazer uma verificação que durante esse 1 ano e 6 meses, né, a deterioração do fluido CVT está bem baixo, né, na parte inferior do lado esquerdo, 4.561. Eu já fiz viagens, eu já fiz utilização severa do carro e a utilização diária. À noite eu rodo em aplicativo, né? Também, então a gente tem assim, um anda-para, uma utilização do câmbio também de modo severo. E continua durante todo esse tempo de 1 ano e 6 meses com apenas 4.561 pontos. É bom? É ótimo. E se estivesse 100?
Vamos fazer uma analogia mais interessante ainda. Por exemplo, eu vou colocar outra tela não, dá uma percorrida aí nos meus vídeos e ver quanto é que tava. Tava acima de 200 e alguma coisa o nível de deterioração, tá joia? Então, o carro com mais ou menos 70 mil, se tava com mais de 260 mil pontos, né, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, posta aí nos comentários, mas ele estava acima de 200 e alguma coisa. Ele já tinha estourado, eu já estava com a pontuação totalmente extrapolada do que aquilo que a Nissan julga aceitável. Se em 70 mil ele teve mais de 270, mais de 200 e tantos mil, se eu rodei, né? Igual eu disse para vocês, quando eu fiz a troca estava 149 mil, agora está 189. Então a gente já tem 40 mil quilômetros. Em 40 mil foram apenas 4.561. Eu pergunto, foi ou não foi eficiente? Com certeza foi. Porque se você fizer as contas aí, tá dando o quê? Mais de 20 vezes menos, é isso mesmo? 50 vezes menos, é isso mesmo? Se fosse 5 vezes 4, 20 mil e alguma coisa, né? Como não são mais 200 e tanto, 50 vezes menos danoso ao câmbio do que se tivesse 100, tá joia? Então vocês podem ver que foi super eficiente. Vamos tirar aqui agora uma estatística, né? A gente desce um pouco, vem aqui em Statistics e vamos analisar ponto a ponto. Vamos analisar primeiramente esse gráfico. Esse gráfico ele traz para nós Average and Maximum CVT Temperature em graus centígrados. O que significa? Qual foi a temperatura máxima, né, a temperatura média que a gente teve aí que o câmbio chegou durante a utilização severa. Como eu disse para vocês que eu fiz lá em abril, né? Foi em abril que eu fiz a troca. Então nós temos aí janeiro, fevereiro, março e abril. Vocês podem verificar que janeiro eu tive um pico de 114, fevereiro e março picos de 105, né? E no caso aí em abril, que foi quando eu fiz a troca, nós chegamos a 112 graus centígrados, sem o radiador. Então, sem o radiador, a gente pode observar o seguinte, né? Que a gente teve aí max temperature. Então, a gente teve uma máxima entre 114 e 112 graus. E a média ficou aí na casa de 94, 89, 93. Em abril, ficou na casa de 70. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte. Abril, nós tivemos um pico máximo de 112. Porém, a média ficou em 70, por volta de 70 ou 76, que o número fica escondidinho, não dá para ler direito aí, tá joia? Mas essa é a média. O que a gente pode observar? Sem o radiador, a gente estava entre 94 e 89, né? Que era a média que o carro fazia. Acima de 90 a gente já tem uma queima, a gente já tem uma pontuação. Cada vez que você passa de 90 km por hora, o fluido está fora da expectativa de temperatura, então começa a contar os pontos de deterioração. Então, janeiro, fevereiro e março, a gente teve uma quebra, né? A gente teve aí uma danosidade ao fluido. A partir daí, abril já não conta, porque com o radiador o câmbio já começou a respirar, já começou a ter temperaturas amenas, né? Uma média melhor, que ficou na casa de 70 e poucos. Então vamos observar primeiramente a máxima temperatura a partir de maio, que é efetivamente, né, quando a gente começa a contar do zero mesmo, que só tinha radiador, só tinha o radiador. Vocês podem verificar que ficou 97, 101, se a gente pegar de maio até outubro agora, o maior que o câmbio atingiu, a temperatura máxima que atingiu foi 101 graus. Não chega nem perto de quando ele não tinha o radiador. Então a temperatura, os picos, né, os maiores picos de temperatura ficaram no máximo 101. Então o radiador não é efetivo, porque passou dos 90 graus. Não. O importante olhar não é se passou ou quanto chegou, mas quanto de tempo, né? Qual foi a média que realmente o câmbio trabalhou. Se nós pegarmos então de
maio de 2021 até outubro de 2022, nós vamos ter aí que ficou sempre abaixo dos 90 graus. O que significa? A maior parte do tempo o câmbio trabalhou abaixo de 90 graus. E é um ganho muito grande. Por que é um ganho muito grande? A gente vai verificar isso no próximo gráfico de análise. É um ganho muito grande porque ele chegou em temperaturas muito altas. Por exemplo, se eu tenho uma serra para eu subir, eu vou exigir tanto do motor do carro quanto do câmbio. E eu não vou ter nenhum momento de respiro do câmbio ou então do motor. O motor ainda assim tem um resfriamento através do radiador e o radiador tem eletroventiladores, né? As famosas ventoinhas. Então o motor também vai passar daquela temperatura, o eletroventilador vai ligar e ele vai diminuir a temperatura a partir daí. Em se tratando do câmbio, eu não instalei eletroventiladores. Seria uma segunda etapa, né, que eu faria no caso, uma segunda parte do projeto, mas que até então eu não julguei necessário. Que seria que assim que chegasse nos 90 graus, um eletroventilador já entrasse em ação para que ele nem chegasse a 100. Para que ficasse trabalhando ali, para que ficasse sempre nos 90, no máximo nos 90, 91, alguma coisa assim. Mas eu preferi não executar justamente por causa da saúde do câmbio, que eu estou julgando com esses gráficos, que está muito interessante. O importante do câmbio é resfriar o fluido, né, do radiador do câmbio é resfriar o fluido no menor tempo possível. E com esse gráfico aqui a gente já tem essa ideia, já tem no caso a certeza de que o câmbio está sendo bem servido com relação a resfriamento. Quando a gente vai para o próximo gráfico agora, você vai ter Runtime Specific Temperature Ranges, ou seja, é a faixa de tempo que o CVT rodou em determinada temperatura. Ou seja, qual que é a faixa de temperatura e qual foi o tempo, né, que o CVT rodou, no caso, em determinadas temperaturas. Em azul, a gente tem, no caso, abaixo de 50%. É importante isso porque muitos especialistas falaram que o câmbio precisa também se aquecer. O câmbio não pode trabalhar, no caso, abaixo de 50% porque é prejudicial para ele. Cara, quando você liga o carro, automaticamente o fluido já começa a percorrer todas as canaletas, todas as partes internas do câmbio, e ele começa, através da fricção, a se aquecer automaticamente sozinho. Tá beleza? Automaticamente também ele passa pelo trocador de calor, o qual também nós temos o fluido de arrefecimento, que já vai também aquecendo ele, ajudando a aquecer ali no trocador de calor, mas de forma assim, negativa. Porque se o trocador de calor não é o suficiente para poder ajudar a esfriar o câmbio, que dirá aquecer, tá joia? Então ele atinge uma temperatura ideal que seria acima de 50 graus para um perfeito funcionamento, sozinho, automaticamente e somente ali com o arrasto do fluido em todas as partes internas do câmbio. Então, se vocês observarem, desde janeiro de 2021 até outubro de 2022, ele trabalhou muito pouco. Tá? Ali em janeiro, olha só, não tínhamos o radiador, ele já trabalhou na casa de 2% do tempo abaixo de 50%. Você começa a percorrer o restante aí do gráfico, você vê que ele nunca passou de muito tempo abaixo de 50%, a não ser junho. Junho a gente teve aí que ele por volta de 11%, que não dá para enxergar direito, mas por volta de 11%. 11% o câmbio trabalhando também não significa que ele estava trabalhando a zero, significa que eu já liguei o carro e já saí por algum motivo em disparada, e aí talvez era um dia mais frio e demorou a aquecer. Porém, foi muito pouco tempo que ele trabalhou abaixo de 50%. É prejudicial? Não. Seria prejudicial se o câmbio não se aquecesse em momento nenhum. A mesma coisa se o câmbio trabalha a mais de 100 graus durante 1 hora. É prejudicial? Depende. Depende se você também está forçando o câmbio e se naquele momento ali você está exigindo muita força de um câmbio que já está saturado com fluido que já foi queimado e de um modo, né, super severo.
Em verde, não, vamos primeiro agora acima de 90 graus. Depois a gente analisa o verde ali. Acima de 90 graus. Como eu disse para vocês, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Acima de 90 graus, que é a parte crítica, em que o fluido já está queimado, já perdeu bastante eficácia. Olha só, janeiro, ele trabalhou 78% do tempo acima de 90. Fevereiro, 55% acima de 90. E o pior, março, 83% do tempo acima de 90 graus. Com isso daí, a gente já tem uma perda muito grande de efetividade, de lubrificação correta do câmbio. E isso daí que sim é prejudicial. Instalar o radiador, esse problema foi sanado? Não. Em julho vocês veem que eu tive 30% acima de 90 graus. E em setembro eu também tive 16% acima de 90 graus. Julho não me lembro o que foi, mas possivelmente época de férias. Eu fiz uma viagem longa, talvez que seja, e que eu encarei, no caso, talvez um trânsito parado numa rodovia. Lembrando o seguinte também, vamos analisar. Um radiador, ele por si só não é o suficiente. Se você estiver com o carro em movimento, você vai ter, no caso, uma recepção de ar, de vento incidindo ali na frente, através das grades do para-choque, e auxiliando no resfriamento à medida que ele vai passando pelas colmeias do radiador. Agora, se eu estou parado num trânsito totalmente parado, num congestionamento, eu não tenho ar nenhum incidindo. Se eu não tenho nenhum ar incidindo e eu não tenho o eletroventilador acoplado, no caso, ao radiador do câmbio, eu vou ter sim uma elevação de temperatura. Porém, quando eu começar a andar, o mínimo de vento que entrar pelas grades já vai ser suficiente para poder abaixar aquela temperatura. Tá joia? E outubro, por exemplo, ok, que outubro nós só tivemos 12 dias até agora, 13 dias, né? Porque hoje já é dia 13. Eu tive 0 trabalhando acima de 100 graus, de 90 graus. Então foi excelente. Agora, e a minha porcentagem, né, que ficou entre 50 e 90 graus, aquela perfeita de trabalho do câmbio? Já se passaram 1 ano e 6 meses. Como é que está? A gente pode ver que janeiro, fevereiro e março, quando eu não tinha radiador, ficou horrível, em 10, 43, não, 18, 43 e 15%, ou seja, horrível. Mas foi quando eu instalei o radiador em abril que já subiu para 78%. Olhe os ganhos de temperatura, né? Em você manter aquilo que eu falei em cima. O importante não é qual o pico máximo de temperatura que eu atingi, mas quanto tempo eu permaneci nessa temperatura fora do range, né? Fora daquela marca necessária para que o câmbio trabalhe de uma forma correta. Então, a partir de abril de 2021 até outubro de 2022, eu tive um ganho significativo. Se nós fizermos, no caso aí, a média mesmo de tudo o que aconteceu, julga-se que mais de 90% do tempo, né, se eu tenho assim, essa grama verde pastando aí nesse gráfico, mais de 90% do tempo o carro trabalhou corretamente entre 50 e 90 graus. Significa que ele aqueceu normalmente de forma correta, ficando acima dos 50, e ficou abaixo dos 90 ou nos 90 cravados o maior tempo possível. Tá joia? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte: setembro, tá vendo esses 16% aí? Setembro eu fiz uma viagem, depois vocês, né, se tiverem interesse, joguem aí no Google Maps, ou então joguem, no caso, em outro navegador, Waze, para vocês verem a distância. Eu fiz de Contagem até a cidade de Funilândia. Foi Funilândia? Acho que foi Funilândia, se eu não estou enganado. Sei que é longe. Fui. Era um domingo. A viagem, no caso, ela levava 1h30. E eu fui com o carro e eu cheguei lá com 59 minutos.
que você pode conciliar nessa ideia aí de 1h30? Eu fui para 59 minutos. 1 hora cravado. Eu consegui um ganho de 30 minutos nessa viagem. Então, eu fui apertando o pé. Eu fui sem parar, com o pé no talo mesmo. Velocidades mais médias de 110, 120, 140, 150, quando era uma reta muito longa, 180. Por quê? Eu estava indo num local, como se fosse uma espécie de hotel fazenda, e eu tinha que estar lá dentro de um determinado horário. Então era um domingo, estrada vazia, estrada operando com segurança. Muitos vão fazer, mas foi correndo, não obedeceu regras de segurança, limites da via. Não, galera, a questão é a seguinte, vamos ser sinceros aqui. Se a via é de 60, duvido que 100% das pessoas antes de 60 km por hora no mesmo baque, né? Na mesma velocidade. Você está numa rodovia de 110, eu duvido que a galera fica no 110 no máximo. Vamos ser sinceros, né? Não vamos ser hipócritas, não. Sempre você vai passar. Se a via me permitia, se o carro estava em boas condições e se eu tinha a segurança de conduzir o carro e eu estava ciente de que a manutenção estava vigiando, não tinha problema nenhum, eu posso utilizar da velocidade para teste também. Então, assim, foi em médias muito altas. Com isso, você exige mais e mais do câmbio e do motor. Além disso, apesar de você ter um grande fluxo de vento entrando pela grade, às vezes ele não é 100% o suficiente para poder refrigerar, porque a gente tem a vazão, a gente tem diâmetro de mangueira, a gente tem diâmetro do trocador de calor que é muito mínimo, né, para que possa sair fluido quente, entrar fluido já refrigerado. Então, 100% não é. Tanto é que o próprio motor do carro, eu comparo sempre o motor do carro com o câmbio. Se o motor passa daquela temperatura ideal, o câmbio vai passar também. Você pode colocar lá um hidrogênio lá, né, para poder resfriar, que de qualquer forma vai esquentar um determinado momento. Então, em setembro de 2022, olha só, exigindo muito do câmbio. Daqui para lá também é muita, mas muita subida, entendeu? E quanto mais subida, mais você exige do conjunto. Mesmo assim, a minha média ficou 83% do tempo dentro da faixa. 83% dentro entre 50 e 90 graus. E 16% ficou mesmo acima de 90. Por quê? Se eu estou acelerando bastante, se ficar 91% e parar naqueles 91%, de qualquer forma, você vai ter, no caso, o tempo contando. Então, 16% do tempo ficou acima de 90. Mas qual foi o meu pico? Se a gente voltar aqui, 101. Então, eu sei que nessa viagem, o máximo, esgoelando o carro mesmo, levando ao máximo, assim, daquela forma bruta, o máximo que chegou a temperatura desse campo foi 101 graus. Diferentemente de todos os meses passados, que ficou até 100, 99, 101 em junho do ano passado, e totalmente longe, né, da figura de 110, 114 graus, quando eu não tinha o radiador instalado. Beleza? A partir daí a gente tem outro gráfico que não interessa nesse momento. Esse daqui também não. Vamos ver sobre consumo. Não, distância percorrida. Então, em outubro, igual eu disse para vocês aqui, ó. E mais uma coisa, galera. Sobre a deterioração dos pontos do fluido do câmbio, ele fica marcado na memória do CVT, bem lá na memória do próprio carro, tá? Então, quando você conecta o seu dispositivo, né? Você conecta, no caso, o scanner, nunca vai ser diferente. Não está contando os pontos, não é porque só conta os pontos quando ele está conectado com o scanner no carro. Não, esse aí fica gravado na memória do CVT, tá joia? Lá no próprio carro, no módulo de CVT. Diferentemente de contagem de tempo, contagem de temperatura, contagem de média de temperatura, isso daí não, só é marcado à medida que você anda com o carro com o scanner ligado, tá joia? Aqui foram distâncias percorridas, lá em abril desse ano eu percorri 1.668, então vamos fazer uma análise, vamos pegar o seguinte, vamos pegar janeiro de 2021, que eu percorri 583 quilômetros, e vamos pegar
abril de 2022 que eu percorri 3 vezes mais, quase 3 vezes mais, tá joia? Se a gente analisar janeiro de 2021 e abril de 2022, a gente tem aqui, ó, janeiro de 2021, média que a média acima de 90 km, 90 graus, 78% do tempo. Em abril, né, acima de 90, a gente teve aí uns 2% apenas, sendo que 93% do tempo ele ficou dentro de uma média excelente, ou seja, eu andei mais e com isso o câmbio ele ficou mais refrigerado. Se a gente pegar aqui no caso sobre a máxima temperatura, janeiro de 2021 eu tive 114, uma média muito acima dos 90. E abril de 2022 eu tive 100, ou seja, eu tive um alívio de 14 graus no câmbio. Beleza? Temperatura, a gente tem aqui consumo de combustível, obviamente, igual eu disse para vocês, abril, né? O abril foi fora de... Abril, eu me lembro que eu tirei férias, então por isso que está tão alto o tempo, né? O consumo de combustível, o tempo de análise, que eu viajei com ele ligado justamente para poder fazer monitoria. Tá, é isso então, galera, só mostrando para vocês. Foi efetivo? Foi. Eu recomendo vocês fazerem instalação? Recomendo. Fazer instalação estraga o câmbio? Não estraga o câmbio. Fazer instalação, eu vou ter algum problema que se o meu câmbio ele chegar numa determinada... Se eu morar num lugar que é muito frio, que vai demorar para poder esquentar? Não. Tudo são casos e casos. Se o seu câmbio já apresenta problemas, eu sugiro que você faça primeiramente uma troca do fluido, analise, veja se ele vai voltar a funcionar da forma correta e posteriormente invista na instalação de um radiador exclusivo. Se o seu câmbio realmente já está ruim, se já teve problemas, se você já quebrou o câmbio, não adianta você instalar radiador. Então adianta eu reformar o câmbio? Falo para você também que não. Hoje em dia a reforma de um câmbio CVT, você tem aí obviamente que quem for fazer para você vai te dar uma garantia de utilização, mas você vai gastar em média R$7.500, R$8.000. Um câmbio, mas um câmbio se eu comprar, eu não sei como é que o antigo proprietário dirigiu o câmbio, pode estar também cheio de problemas? Pode e não pode. Você vai ter a mesma garantia. Se você fizer um câmbio, você vai ter, no caso, a garantia durante o tempo que você fez lá da mão de obra do cara para ele poder corrigir algum erro ou então algum desvio que não ficou bacana. Da mesma forma, se você comprar um câmbio que você não sabe como é que ele se comportava, o mínimo aí são 90 dias de garantia. 90 dias, põe esse câmbio para moer. Quando eu falo para moer, utiliza bastante, anda bastante com o carro, faça viagens com o carro, dia frio, dia quente, para ir na padaria, para ir no açougue, para dar um rolezinho na esquina, utiliza para você ver qual que é o comportamento. Porque um câmbio mesmo, se você for comprar, dependendo de um lugar bacana, R$4.500 você consegue hoje, em média, achar um câmbio CVT. Me fala onde é que tem um de 4.500 que eu compre agora. Vamos ser insensato, não. Senta na cadeirinha, pesquisa Mercado Livre, compre somente de lugares que realmente sejam bons. Vários grupos de internet o cara posta lá, vendo câmbio, vendo isso, vendo aquilo outro, Pix, transferência, boleto. Aí você paga, o cara desaparece. Não, compra de lugares que vão te dar garantia de entrega. Se comprar no Mercado Livre um câmbio de 4.500 e o cara não te entregar, o Mercado Livre vai te devolver. Se você for numa loja comprar, vê também se essa loja ela tem muito tempo de mercado, se o CNPJ dela está ativo, está ok, porque você pode chegar lá e comprar num dia, no outro dia você chegar lá só tem lixo no lugar porque a empresa já foi embora. Então procurem lugares corretos, idôneos para comprar, de pessoas idôneas também, e principalmente faça a compra depois de muito pesquisar. Existe câmbio de 4.500? Existe, porque eu já vi pessoas que compraram de 4.500. Da mesma forma que eu já vi que comprou de 5, que comprou de 6, que comprou de 7. Tudo é oferta aquela famosa lei da oferta e da procura. Às vezes o cara está precisando vender e está precisando de dinheiro emergencial e vai baixar o preço e vai encontrar a oferta dele. E às vezes vai ser uma época que ninguém está precisando, o cara também está com um câmbio encostado no canto e vai vender pelo maior preço porque está sem pressa, não está... O espaço que o câmbio está ocupando ali não está prejudicando em nada. Ele quer vender por 7,
uma hora ele vai achar. Porque uma hora ele vai ver alguém que realmente quer estar, às vezes, querendo vender o carro e que quer pelo menos entregar o carro de forma correta, vai pagar 7 para vender o carro por 30 e ganhar 23. Entendeu? Então é dessa forma, galera. Desse jeito. E espero ter ajudado vocês, pontos positivos, negativos, mostrando aí para vocês todos esses gráficos que comprovam a efetividade, que comprovam no caso que valeu a pena, que está interessante, que o meu câmbio até hoje é 40 mil, eu nem troquei o fluido, é um fluido de entrada. Imagine se eu taco aqui no caso um fluido top das galáxias, de mais de R$ 110 o litro, que vale mais do que ouro. Não tem como, né? Então, assim, é satisfatório, 40 mil. Tô pensando já quando ele bater uns 195, trocar só o fluido e o filtro de papel, né? Obviamente. Talvez eu abra o cárter em casa para ver também. E eu abrindo, eu vou mostrar para vocês durante né, a mão de obra como é que tá as limalhas, se teve muita limalha, como é que tá o corpo de válvulas lá. E mostro para vocês de uma forma mais fidedigna outros aspectos também. Tá joia? Vou deixar aí para vocês então agora umas fotos do meu primeiro bebê que fez eu entrar para a família Nissan, que foi um Sentra, se eu não me engano, acho que era 2007, 2008, alguma coisa assim, não me recordo muito bem. E um belo dia voltando da faculdade, indo para o trabalho, eu tive um problema, não sei o que aconteceu naquele momento, mas durante o acidente ele veio a dar PT. Tinha acabado de ganhar da minha mãe os bancos em couro. Ele já tinha banco em couro, mas esse banco que vem do carro, ele não é um couro 100%, isso é um couro ecológico, um courino, não sei. Ela me deu bancos, e né, bancos com forro de porta, com volante, já que é no centro de entrada. 100% couro, e eu não tive nem um mês para poder usufruir. Para ter ideia. Suspensão, eu tinha acabado de fazer a suspensão também na concessionária, para vocês terem ideia. Então o carro tava um brinco, tava um luxo. Era um monofuel, então o consumo dele era assim. Se eu falar para vocês que ele dava 11 dentro da cidade, muitos vão xingar e vão falar o seguinte: o dia que o Sentra fizer 11 na cidade, eu pulo de um prédio. Vocês pulariam, cara. Eu não sei por onde esse Sentra tá andando, mas o cara que pegou aí no leilão depois, eu sei que ele tá rodando na cidade do Paraná. Mas o cara que pegou esse carro deve ter ficado muito satisfeito. Suspensão nova, bancos novos, muito bem cuidado por mim. As manutenções eu fazia na concessionária, porque até então eu não tinha fóruns, não participava de nada na internet. Então, assim, um luxo de carro. Beleza? Obrigado por quem ficou até aqui. Era um bate-papo. Se ficou até aqui, parabéns. Se não ficou e já está xingando nos comentários porque o vídeo está longo, parabéns também, porque é sinal de que você prefere, no caso, perder o seu tempo com coisas mais interessantes a ganhar com conhecimento de alguém que tenta passar da forma mais simples e mais trivial possível um conteúdo. Né? Eu sou gerador de conteúdo. Eu não apenas passo a informação. Eu gero conteúdo porque eu levo vocês a pensarem se é certo, se é errado, se valeu a pena, se não valeu a pena, se vale você fazer, se não vale você fazer. E o principal, se eu mereço uma curtida e se eu mereço que você permaneça inscrito ou passe a ser um inscrito aqui do canal. Tá joia? Muito obrigado. Essa semana a gente teve feriado, mas eu receio que breve eu vou ter aí o retorno do pessoal lá do coxim, que eu deixei, né? Quem viu os vídeos passados viu que eu deixei um par de coxim pra gente ter uma melhora desse calcanhar de Aquiles, né? Foi uma iniciativa minha, porque eu não guardo apenas para mim, eu gosto de transmitir e eu sempre procuro pensar no próximo. Então eu quero ajudar vocês bastante a não ter que ficar trocando de coxinha a cada 3 meses, 6 meses, um ano, ou gastar aquela porrada de dinheiro lá na concessionária por um simples par de coxinha que daqui a pouco também vai estar estourado. Beleza? Mas agradeço. Obrigado e vamos que vamos. Porque as próximas cenas eu vou postar para vocês. Forte abraço, galera.